Fala pessoal, beleza? Hoje eu estou trazendo para vocês um tutorial de use case, mais voltado para NBA, mais voltado para basquete, com essa pegada aqui de animar flyer, com textura animada, com movimento de câmera, uma pegada assim mais, digamos, esportivo mesmo, mais competitivo, que eu vejo muito em alta por aí. E esse aqui foi com uma proposta diferente do câmera 3D. A gente montou tipo um estúdiozinho na câmera 3D. Eu fiz bem detalhado para vocês conseguirem acompanhar. Então tem esse chãozinho aqui que a gente fez, tudo com Brasil Parallax. Todos os movimentos de câmera foi com o Brasil Parallax. A gente não teve que fazer nada na mão, foi muito rápido. E eu espero que vocês tenham curtido esse resultado e vamos para o tutorial. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar o nosso Photoshop para o After Effects. É importante deixar essa última opção ativa, que é para importar as camadas individualmente. Nesse arquivo aqui, eu fiz algo diferente, tá bom? Vocês podem ver que eu deixei as texturas separadas e eu criei uma pasta dentro do Photoshop só com a parte que a gente vai animar. Por que isso aqui? Porque a gente consegue focar melhor no que é animado. Então aqui tem um LUT que a gente vai aplicar depois. Aqui tem essa textura, tem outras texturas que a gente vai aplicar, vai animar elas. Mas tendo só o motion separado, eu consigo focar só no resultado, só no que eu quero animar e deixa até assim mais limpa a composição, até melhora a performance, tá bom? E aí vocês vão reparar que cada LeBron desse aqui, ele está separado, eu não coloquei nenhuma pasta, porque se você colocar pasta no Photoshop, ele vai virar pré-comp. E às vezes isso é bom, por exemplo aqui o header, esse header ele é uma pasta do Photoshop, então ele virou uma comp, eu quero isso, eu estou fazendo com intenção, tá? Mas quando é objeto individual, eu deixo aqui separado. Outra coisa que a gente vai fazer também, que eu mostrei no começo do vídeo, a gente vai fazer com que esse LeBron James aqui do chão, ele seja realmente um chão no 3D, e não só tipo um chão fake, tá bom? Eu vou até mostrar aqui para vocês compararem sem esse detalhezinho que a gente vai fazer e com. A gente vai usar o Brasil Parallax de qualquer forma, mas eu quero fazer um comparativo. Ó. Então eu vou travar aqui esse fundo, essa luz aqui também não precisa, porque isso aqui é só coisa de background, que eu deixei separado para a gente fazer um efeitinho depois. E eu vou deixar aqui travada essa base também. Vamos aplicar o Brasil Parallax em tudo, tá? Ó, vou aplicar aqui. E cara, vou colocar aqui o layout de duas views, já distribuir as camadas, pô, isso aqui já é um adianto de vida enorme. Isso aqui já tá bom, sabe? Mas qual que é o meu problema com isso aqui? Se eu animar o eixo Z, tá vendo que esse LeBron James aqui, ele tá deslizando sobre o chão, ó. Tá vendo que o pé não tá fincado em nenhum lugar? E isso aqui não é o efeito que eu quero. Você pode fazer isso? Cara, você pode. Mas nesse tutorial aqui eu tô com uma proposta diferente pra gente fazer aquele ambiente 3D realmente avançado, ó. E não isso aqui, porque isso aqui é uma gambiarrinha, não funciona tão bem. Fechou? Então vou dar um Ctrl Z aqui pra gente fazer do jeito que eu quero deixar mais claro. Fechou? O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou travar o chão, esse floor, para a gente não aplicar o 3D aqui. E a gente vai aplicar o 3D para todo o resto. Então aplica aqui o Parallax. E beleza, já aplicou tudo. E aí, vocês vão reparar que eu tenho essa camada base aqui, que eu fiz tipo uma cópia, sem distorção. Então se vocês repararem aqui, é só o texto mesmo com essas stripes, sem nenhuma transformação, sem nenhum warp, né, do Photoshop, coisa assim. Eu vou colocar isso aqui 3D. E para facilitar a nossa vida, eu vou colocar esse Anchor Point, eu aperto o Y aqui, o atalho. Eu vou colocar ele, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou puxar ele lá para cima, tá vendo? Eu acho que eu consigo fazer até antes de aplicar 3D, eu acho que é mais fácil. Então, acho que eu posso usar até aqui o Parallax, o Anchor aqui da Brasil, jogo lá para cima. E agora eu vou ativar o 3D. Boa. Tá funcionando aqui perfeitamente. Vou desativar. O que a gente vai fazer com essa camada? Eu vou meio que colocar a base dele aqui, ó. Mais ou menos para ele, eu tenho que imitar a composição original. Então eu vou pegar esse floor aqui e eu vou deixar ele... Vamos focar só os dois. Eu vou focar só os dois para a gente ter visão completa. E eu vou deixar esse floor numa opacidade menor, tá? Só para a gente conseguir ter esse comparativo. Aí vamos lá, ó. Tem que mexer mais ou menos na rotação, certo? E aqui já está conseguindo bem o efeito. Ó, já está
Interessante. Deixa eu mexer aqui a rotação, direto nos valores que eu consigo ter um aparo melhor. Por mais que eu quero fazer um chão, eu não vou fazer um chão reto, tá? Eu não vou deixar isso aqui, tipo, 90 graus perfeito, assim, tá vendo? Porque aí o efeito vai ser muito difícil. Vai ser meio que um chão inclinado mesmo para dar esse efeito. Só que se vocês repararem, se eu desativar o chão aqui, por conta das configurações de câmera, ele ainda está muito retão, tá vendo? Eu preciso desse efeito dele meio assim, ó, meio distorcido. Então, para reforçar ainda mais esse efeito de perspectiva, eu vou colocar um efeito aqui que chama Corner Pin. O que esse Corner Pin faz? Ele é muito bom para criar essas perspectivas, tá? Ele pega cada cantinho e você consegue plotar em outro lugar, tá? Então, eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar cada cantinho desse e passar para cá, ó. Tá vendo? Para esse cantinho aqui e para esse cantinho aqui. E olha que massa, já está praticamente perfeito. Na minha opinião aqui, a gente conseguiu bem esse efeito. Tá idêntico ao chão? Não tá idêntico, mas não precisa estar idêntico. Só precisa lembrar um pouquinho o efeito, tá bom? Então, ó, vou desativar aqui a View e vou desativar esse Floor aqui. Vamos comparar? Cara, eu acho que ficou bem interessante. Tá, ficou bem interessante. Só que agora temos um probleminha, que eu vou explicar mais ou menos qual que é esse problema. O problema aqui é o seguinte, por mais que a gente tenha criado esse chão, o personagem que a gente quer que fique no chão dele, ele ainda está longe do chão, ele não está por cima. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que mexer um pouquinho nas perspectivas. A gente vai ter que mandar esses objetos lá para trás, certo? Ainda mantendo uma perspectiva entre eles. Tá? Eu quero manter uma perspectiva entre eles. Eu não posso deixar, tipo assim, quando eu digo manter perspectiva, eu preciso manter uma distanciazinha, tá? Eu não posso deixar eles colado. Se eu deixar colado, vai perder toda a ideia da câmera 3D, né? E aí, o que a gente vai fazer aqui, tá? Aqui a gente vai deixar de lado. A gente tem que reparar, a gente vai arrastando no eixo Z até ele encostar no chão. A gente pode ver por aqui que o pezinho dele vai começar a sumir, ó. Ó, tá vendo? Reparem. Reparem que o pé dele começou a sumir aqui, certo? Então ele está bem encostado mesmo. Olha que interessante. Ele realmente encostou na camada do chão. E é esse efeito que eu quero. Aí agora a gente tem que distribuir nossas camadas entre esses elementos, né, para manter a profundidade. Dá mais trabalho isso aqui? Cara, com certeza dá mais trabalho do que só aplicar. Mas mesmo assim, a Brasur 3D, o Brasur Parallax continua adaptando as distâncias automaticamente. Então, dá mais trabalho, só que ainda continua sendo algo que vale a pena fazer na mão para criar um efeito mais profissional, né? Maravilha. Cara, já estou bem satisfeito com o resultado e agora eu vou mostrar a diferença em animando no eixo Z, tá? Olha isso aqui. Repara que agora... Repara só aqui, ó. Repara só na interação do pé com o texto, tá bom? Agora ele está enfincado, o pé dele está no chão. Por quê? Porque ele realmente está com o pé no chão na câmera 3D. Então, isso aqui dá um efeito bem legal. Vamos começar nossas animações, agora que a gente criou todo o ambiente 3D. A única coisa que eu acho que eu vou adaptar, eu vou pegar essa assinatura e mandar mais ou menos para cá, ó, porque ela está muito afastada. Cara, eu acho que já está bom para a gente começar a fazer animação. Acho que eu vou pegar esse header aqui e mandar um pouquinho para trás. E maravilha. Eu acho que a gente está pronto para animar, de fato. Como que eu vou fazer a animação, tá? Eu vou fazer a animação usando duas ferramentas da Brasur. A primeira, eu vou usar esse zoom, tá? O que é esse zoom? O zoom é, você seleciona os objetos que você quer dar zoom e ele automaticamente anima para você. Simples assim, cara, quase mágico. Vou mostrar um exemplo aqui. Eu vou primeiro mostrar o exemplo ruim e depois a gente adapta para o melhor. Vou selecionar aqui, ó, na ordem que eu quero selecionar. Primeiro 1, 2, 3, 4. Cliquei em zoom. E ele já criou os keyframes pra gente, ó. Criou keyframe aqui, criou keyframe aqui, criou keyframe aqui, criou keyframe aqui no centro e afastou. Só que se vocês repararem, alguns keyframes ficaram meio tortos, ó. Tá vendo que esse aqui, ele tá enquadrado pro lado, esse aqui, ó, tá bem torto, era pro rosto ficar aqui. Por quê? Porque a gente precisava antes, eu dei um Ctrl Z aqui, ter arrumado o focus point. Então a gente vai arrumar o focus point de cada um. Ele vai pegar sempre o centro, ó.
que a gente tem que fazer? A gente seleciona cada pessoa para ter um resultado melhor. Então, o focus point dele, eu vou colocar mais ou menos por aqui, ó, no número. Desse aqui, o focus point dele já está bom, tá? Ele está bem centralizado. O focus point dele, ele está muito deslocado para cá, então eu vou jogar um pouquinho para o lado, tá vendo? Para a gente ter um efeito melhor. E eu acho que do último, o focus point dele está perfeito. Bem no centro do peito, não está deslocado para nenhum lado. Agora a gente vai ter um resultado muito melhor. Querem ver? Vou selecionar aqui do 1 até o 4. Vou aplicar o zoom. E olha que interessante. O zoom saiu perfeito. Tá? Agora está bem melhor mesmo. E ele volta aqui à composição normal, né? O legal disso aqui é que ele já vem até com blur pra gente. Eu acho que o blur vai ficar meio forte. Mas a gente pode ativar aqui o Depth of Field. E reparem que ele já está com blur. Cada objeto já está focado. Vamos diminuir esse primeiro blur aqui, esse primeiro keyframe, porque o blur vai de 0, né? Ele já cria aqui 0 até 200. Vamos colocar, acho que talvez uns... Ó, 130? 130 tá bom. Já está focado, ó. Pam. Aqui está focado. Aqui está focado. Beleza? E aqui está focado. Maravilha. Vamos desativar o Depth of Field por hora, porque isso aqui pesa muito nosso render. Então, ative isso aqui só na hora de renderizar mesmo, tá bom? Tá, mas eu quero fazer uma animação de entrada. Depois a gente suaviza isso aqui, tá bom? Eu vou mandar isso aqui mais ou menos para uns 4 segundos, porque eu quero animar uma entrada. Eu quero que ele tenha esse efeito de zoom out. Como que a gente faz isso? Cara, muito simples. A gente vem aqui em presets, e no último preset a gente tem presets de câmera. Então, basta eu selecionar aqui minha camada e selecionar a duração, ó. Aqui eu acho que eu vou colocar uma animação de entrada de 3 segundos. Cliquei e está pronto a minha animação. Olha que massa. Cara, simples assim, já animou nossa câmera pra gente. Eu acho que eu vou até aumentar a duração, ó. Vou afastar um pouquinho mais. Acho que vou colocar um de 4 segundos. Tá? Ó. Pra ser mais lentinho. Pô, gostei mais. Então, ó, já animei aqui com o preset. Beleza. Eu acho que aqui só o primeiro frame que eu quero renderizar, eu quero começar na bola. Isso, ó. Tá vendo? Então, eu vou puxar essa duração aqui, eu vou puxar um pouquinho pro lado para começar com a bola. Por mais que aqui possa parecer que está meio pixelado, tá ruim a imagem por conta do zoom, não tem problema. Porque a gente vai ativar o Motion Blur em cima de tudo. Então eu vou ativar o Motion Blur, tá vendo que ele já deu esse efeito aqui? Eu recomendo você deixar desativado para mexer. Por quê? Porque é um efeito pesado. Mas deixa eu dar um play aqui para mostrar para vocês. Ó, tá vendo que o render pesou bem mais. Só que ele dá uma vida nova aqui para o render, né? Isso é bem legal. Então, beleza. Temos aqui nossa animação. Vou deixar desativado o Motion Blur. A gente pode até diminuir a qualidade aqui para ter uma prévia melhor. Então, ele veio aqui. E aí ele já deu zoom, zoom e zoom. Vamos suavizar agora essa parte aqui. Essa parte, vamos usar o keyframe para suavizar. Eu acho que vou usar um presetzinho mais equilibrado, tipo um 70 para cada lado, tá? Vamos ver se essa suavização tá legal. Eu acho que tá legal. Depois a gente vai colocar uma textura animada na câmera e tudo mais. Eu acho que tá show. Pô, gostei. Eu acho que a animação de câmera tá muito bom. Tá bem no timing assim que eu queria, com a suavização que eu queria. Tô satisfeito. Eu acho que a gente pode partir daqui. A única coisa que eu queria dar uma atenção a mais, e eu gosto de fazer muito isso aqui nos meus projetos, é fazer uma animação sincronizada dos jogadores junto com o movimento da câmera. O que é isso? Ó, mais ou menos aqui em 2 segundos, eu vou colocar, exceto nesse aqui que ele está cravado no chão, então não tem como ter uma animação, esses 3 aqui que eles estão tipo flutuando, eu vou criar um keyframe na posição deles. E aí, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou usar essa visão aqui pra gente, tá? Eu vou fazer o seguinte. Esse maiorzão, ele vai vir um pouquinho de baixo, tá? E é até bom que isso faz com que a câmera comece aqui na logo do Lakers. Esse aqui, eu acho que eu quero que ele venha um pouquinho desse lado e esse outro um pouquinho desse lado. Como se tivesse assim, ó, tendo uma animação sincronizada. Tá vendo?
Eu gosto muito desse efeito. Eu acho que dá uma vida, uma animação secundária, né? E aí vamos fazer uma animação bem estourada, tipo o 100, 0, 0, 100 mesmo, ó. Pum. Tá vendo? Só que eu achei sincronizado até demais. Eu acho que vamos mexer um pouquinho nessas durações. O grandão eu vou deixar com 2 segundos. E esses outros aqui, eu vou diminuir aqui a duração deles. E vamos deixar mais ou menos assim, ó. Dando uma desincronizadinha, sabe? Coisa pouca. Legal. Quando a gente ativa o Motion Blur, a gente já consegue ver. Cara, na verdade eu não tô gostando. Eu acho que eu vou fazer uma animação deles vindo do centro, ó. Tipo abrindo, da mesma forma que o outro tá subindo, ó, vamos fazer abrindo. Eu acho que vai ser mais interessante. E eu tô mexendo na duração errada, né? Então vamos acertar a duração de todos para 2 segundos mesmo. Só pra gente ter certeza que a gente tá fazendo certo. Ó. Eu acho que agora tá mais orgânico, ó. Tipo um vindo daqui, o outro vindo daqui e o outro vindo de baixo. Eu acho que fez mais sentido, ó. Gostei bastante do resultado. Acho que agora sim tá bom. A gente faz a animação estouradona e a gente arruma aqui os timings, né? Beleza. Acho que uma coisa assim já funciona, ó. É só um movimento secundário, a gente não precisa quebrar tanta cabeça com isso não, é só para mostrar que tem algo acontecendo, entendeu? Eu acho que tá legal. Eu acho que eu só vou aumentar um pouquinho a duração aqui e show de bola. Cara, olha o resultado que a gente já tem em coisa de 15 minutos. É muito rápido mesmo. Show de bola. Já temos aqui a nossa base. O que que eu acho que ainda está faltando para a câmera? Eu acho que está faltando para a câmera um movimento a mais. E esse movimento é exatamente o Wiggle. Cara, o Wiggle é muito bom para isso. Então eu venho aqui no Parallax e só de clicar em Wiggle, a gente aplica o Wiggle na nossa câmera e assim, dá um movimento secundário extra. Olha que massa. Ele dá esse efeitinho de câmera flutuando. Só que eu quero que ele seja mais singelo. Então o que que eu vou fazer? Aqui na posição eu vou diminuir essa amplitude para uns 15 só. Mas eu quero uma rotação no eixo Z, que é essa câmera assim de lado, tá vendo? Mas também eu quero que seja bem singelo, vou colocar só uns 3, tá? E aí agora, olha como é que tá ficando. Pô, tá. Vou colocar até menos, 2, ó. Já tá com outra pegada, tá vendo? Zoom ali, zoom aqui. Isso porque tá sem motion blur, tá sem efeito, tá sem textura. Quando a gente fazer a textura de tudo, cara, vai dar outra pegada. Mas beleza. Em questão de câmera, eu acho que a gente tá pronto, tá? Em questão de câmera, eu acho que tá excelente nosso vídeo. Agora vamos para os efeitos secundários. O que que são os efeitos secundários? Cara, animação de shape, animação de opacidade, animações de entrada, de saída, esse tipo de coisa é tão importante quanto o principal, que é o movimento de câmera, tá bom? Então o que que eu quero fazer? Eu quero primeiro animar esse header aqui, ó. Vou clicar 2 vezes no header e individualmente a gente vai animar isso aqui, tá? A gente até poderia cortar a nossa composição para ficar no centro, mas eu acho que aqui tá bom, não precisa muito não. E aqui eu não vou fazer nenhuma animação de entrada, eu vou fazer só um loop mesmo. Então eu vou vir aqui, vou transformar isso aqui em um texto editável. E eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer aqui na configuração, eu vou tirar esse espaçamento dele aqui, ó, porque a gente vai animar direto via Animator. Então vem aqui, e aqui que eu arrumo o tracking, ó, pra gente animar aqui, tá vendo? Então vamos fazer um loopzinho, ó. Eu vou criar um keyframe mais ou menos aqui. Aí eu boto uns 2 segundos, vamos colocar um tracking bom. Vamos colocar uma suavização boa aqui, ó. Suavizar na mão mesmo. E a gente vai animar isso aqui em loop, ó. Ele aumentando e diminuindo. Para fazer loop, cara, muito simples, a gente vai aplicar aqui o loop out da Braswell. Vou aplicar aqui e vou mudar para ping-pong. Ou seja, ele bate e volta. Então, agora ele está batendo e voltando. Cara, massa demais, massa demais. Eu acho que esses valores aqui em tudo eu posso colocar um flicker. O flicker é aquele efeito da opacidade
dando uma variada, que é bem tradicional em coisa esportiva. Só tem que usar com parcimônia, tá? Tanto que eu vou usar tudo aqui no modo, vou desativar esse hard para ele ficar mais singelo, tá? Por quê? Porque por mais que seja muito bom usar isso em esportivo, pode dar muita cara de exagero, sabe? Muita coisa piscando ao mesmo tempo. Eu pessoalmente não gosto muito. Por isso que eu até gosto de vir aqui no avançado e colocar uns 50%. Por quê? Porque quer dizer que ele vai piscar só um pouquinho, ó. Eu copiei esse efeito e eu colei para os outros, ó. Copiei aqui, colei aqui. Então agora ele tá piscando só um pouquinho, ó, tá vendo? Que tá uma parada mais singela. Eu gosto mais desses efeitinhos mais leves, tá vendo? Mas olha o tanto que ele já deu outra cara. Pô, eu acho que já ficou legal. Outra coisa que eu vou fazer também é nessa base a mesma coisa. Só que eu tô com um problema. Eu já mexi muito nela. O que que eu posso fazer? Aqui. Eu posso criar um pré-compose, só que você tem que criar um pré-compose com isso aqui, ó. Leave all attributes, certo? Eu vou colocar aqui um base pré-comp. Ok? Base pré-comp. E aí só aqui no LeBron James eu vou colocar uma piscadinha. Por quê? Porque eu gosto de manter a consistência do projeto. Se só o roxinho que está piscando, só o roxinho do LeBron James vai piscar. Entendeu a pegada? Então o que que eu vou fazer? Eu vou criar, pode ser um adjustment layer mesmo aqui, ó. E aí nesse adjustment eu vou criar aqui uma máscara. Ou seja, o flicker vai acontecer só aqui, certo? Ou não, acho que eu vou duplicar logo mesmo. Vamos mexer assim, ó. Vou criar a máscara aqui. Eu vou duplicar aqui. E aqui eu inverto. Então aqui é só o roxinho, né? Vamos ver? É isso mesmo. Então eu vou aplicar o flicker aqui. E eu vou fazer a mesma config, ó. Aqui e 50. Então ele vai ficar só piscando roxo, tá vendo? Eu poderia ter separado isso no After, no Photoshop? Poderia. Mas, cara, às vezes você consegue fazer esses ajustes simples, ó. Pô, eu acho que tá ficando bem legal. Eu acho que aqui nem tem muito o que mexer, não. Eu poderia animar esses stripes aqui de tempos em tempos, que tá atrás. Mas como a gente vai animar a textura também, eu acho que já tá mais que o suficiente, certo? Só que aí, esse LeBron aqui, como ele tá maiorzão, eu acho que eu vou deixar a duração dele, ó. Vou colocar até assim, uma duração maior, sabe? Você mexe aqui nessas propriedades, você consegue uns efeitinhos mais interessantes. Eu vou colocar só 70. Eu quero que ele pisque pouco, sabe? Umas piscadas mais longas. Enfim, é coisa de ir experimentando os valores. Por quê? Porque ele é bem maior. Ele é bem mais bold em relação a esse. Então eu quero que ele pisque menos. Entendeu a lógica? Mais ou menos isso. Beleza, eu acho que o motion, por mim, o motion tá pronto. Tá excelente assim pra gente postar. Agora vamos para os pontos finais, que é você colocar as texturas, os dots, essas coisas, certo? Vamos animar a textura? Cara, a textura é muito fácil, porque a Brasur já tem isso aqui, ó. Então a gente clica aqui e já tem o texture. O que que o texture faz? Ele anima em loop, tá vendo? Só que aí eu só vou desativar a rotação aqui e pronto. Já temos uma animaçãozinha de textura bem interessante. Vou fazer o mesmo para cá. Também vou desativar a rotação. E para a gente garantir que não vai ficar sincronizado, eu vou mudar o seed aqui, ó, só para ser mais aleatório ainda. Tá vendo? Show de bola. Aqui eu tenho que desativar esse botão aqui, né? O collapse. E pronto. Cara, tá show de bola isso aqui. Show de bola. Quando a gente ativar o motion blur aqui de tudo, pô, vai ser outra coisa. A gente só precisa ativar daqui, né? No caso. E aqui o motion blur já está ativado, a câmera já está ativada, então tá um efeito bem pesado, o Depth of Field ativado, mas tá prontinho. A única coisa que falta agora é a gente ter o nosso LUT. Então vamos aplicar aqui o LUT. Eu já sei qual que é o LUT, ele é o Fall Colors, ele é próprio da Adobe, então é bem facinho de aplicar. Basta a gente pesquisar aqui por Apply Color LUT. E aí para achar o nosso LUT, você vai ter que vir aqui na pasta da Adobe do Photoshop. E aí, aqui estão as coisas. Então, temos aqui os presets. Aqui a gente vai achar os LUTs. E a gente vai procurar o mesmo, ó, Fall Colors. Pronto. Agora eu apliquei um LUT do Photoshop direto no After Effects. E assim, está pronta a nossa composição. Eu vou dar um render aqui para a gente comentar em cima. E agora estamos com o nosso render aqui para ver em qualidade máxima, sem preocupação. E cara, para mim ficou um resultado excelente. Tá bem pegada desportiva, bem pegada NBA.
mostrando ali cada um com zoom, com o blur certinho, com foco. A gente colocou animações secundárias, né? Que são esses movimentos aqui, os movimentos mais de flicker, variando a luz, enfim. Cara, eu acho que tá excelente. Se a gente tentasse colocar mais efeitos, eu acho que até ficaria meio exagerado em cima disso. Então isso aqui para mim tá o ideal. O mais você pode trabalhar a criatividade, animar outras listas, tentar fazer outras animações assim, às vezes até animar com Puppet algumas partes dos pessoas aqui. Mas eu acho que o projeto está finalizado em coisa de menos de meia hora. A gente já fez um trabalho bem profissional. A gente foi até além. A gente poderia ter feito algo mais basiquinho, com assim, coisa de 10, 15 minutos, mas eu quis dar um passinho além para vocês entenderem a capacidade da Abrazul em criar esse tipo de motion, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembre que para testar a Abrazul é grátis, tá? Você pode, se você curtiu, você já vem aqui, testa grátis por 7 dias, segue esse tutorial e se ficou satisfeito, continua com a gente, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu!